Muito boa noite a todos que estão acompanhando o meu canal aqui no Instagram. Agora estou começando mais uma live, desculpa, com meu amigo Marco Valentim, que acabou de entrar aqui na live. E nós estamos na série. Deixa eu ver aqui, visualizou. A gente está nessa série tem muito tempo, o Roger entrando aí. Beleza, Roger? A série Mente Próspera. E hoje vamos falar sobre 5 pressupostos da riqueza com o meu amigo aqui embaixo. Tá embaixo, né? Marco Valentim. Fala, Beleza, pessoal. Valentim? Beleza, beleza. Boa noite. Tudo Boa tranquilo. noite. Como que Pessoal foi que tá o seu chegando dia? aí. Bem, graças a Deus. Muito bom. Então tá Conversa bom. muito boa da nossa tarde, rendeu bastante. Vamos dar Né? prosseguimento no plano. Isso, com Com certeza. certeza, com certeza. Roger, Pessoal, o Roger é meu boa primo, esse noite. Roger tá entrando aí, meu primo. Show de bola. Boa noite, Roger. Boa Hoje, noite. cara, hoje aquela nossa Ó, conversa, Rony Clay. E aí, Rony? Rony, Beleza? beleza, cara? Aquela nossa conversa de tarde rendeu tanto que eu até esqueci de fazer a segunda Ah, chamada da live, cara. Entendeu? Mas eu fazer o quê? acredito aí. A segunda chamada da live, eu ia compartilhar o link Ah, da, tá. da live nos meus grupos de WhatsApp e Uhum. coisas desse tipo. Só que eu já saí da nossa reunião, aí já Ó, o fui Julião aí. pelo menos tomar E um aí, banho, Julião? uma coisa para voltar para não deu nem muito tempo de fazer a É. propaganda ali para o pessoal, né? Mas vamos aguardar aí, o pessoal está chegando. Espero que aí, pessoal, pode perguntar se tiver alguma dúvida, interagir, a gente está aí para isso, tá ok? O Julião Então, também é mestre da boa hipnose noite. aí, ó. Bom demais. Júlio Hipnoses, bom. É. Estudou Muito comigo lá bom. na Bravo. Bom, vamos só passar um resumo, né, das nossas lives. A gente está falando, é uma série de lives a respeito de mente próspera e cada dia com um tema diferente sobre esse título que nós escolhemos para essas lives, né? E hoje vamos dizer mais 5 pressupostos da riqueza. Os 5 pressupostos que nós escolhemos, né, Valentim, para essa noite são impressionantes, né? Com certeza, com certeza. Na última live que a gente fez, foi um pouco corrida, né? Foi uma live meio corrida, É. mas a gente Tava conseguiu lá em trabalhar. São Paulo, Tava bem na correria lá na mesmo. correria, é. A gente conseguiu trabalhar 5 pressupostos e hoje a gente vai trazer mais 5. A ideia era trazer 10, mas a gente vai tentar. Ô Esther, tudo bem? Eu vi que você me mandou mensagem, não consegui ler, mas depois da live aqui eu vou ler e vou responder, tá bom? É, a ideia era trazer 10 pressupostos, mas a gente quer realmente esmiuçar esses pressupostos, trabalhar bem eles, ver se vocês têm algumas dúvidas e coisas desse tipo. Então a gente vai ficar apenas nos 5 mesmo, tá? E vamos trabalhar em cima desses 5. Espero que vocês interajam, a gente vai debruçar muito em cima disso e vamos ver se a gente consegue preencher. Com certeza consegue, né? Porque se deixar eu falar aqui, eu vou até amanhã falando. Cada pressuposto desse aqui já dava conversa para 2 horas de Dá, live, dá, entendeu? dá. Que são coisas realmente bem impactantes, coisas que realmente influenciam muito na nossa vida. E o propósito dessa live aqui, pessoal, é poder colaborar com vocês sobre, principalmente naquilo que nós chamamos de possibilidades do meio, não só de financeiro, mas de sua vida ser próspera, certo? E por quê? Porque hoje mesmo eu estava conversando com o Valentim e ele me esclareceu bastante coisa, e dentre elas nós compreendemos uma coisa muito interessante, que é verdade, nós já tínhamos essa ideia, né? Mas hoje essa ideia a gente abriu bastante, né, Valentim? Que é o mercado, por exemplo, financeiro, você ter as técnicas, ter os conhecimentos, é legal? Mas é 10% do processo. A parte mental, que na verdade é o que comanda, né? Se você vai ser uma pessoa com resultado ou sem resultado, né, Valentim?
Sim, sim. Isso aí foi aquilo que a gente estava conversando, foi o ponto de chave de eu virar o meu trabalho no mercado financeiro. Porque quando eu comecei no mercado financeiro, eu comecei muito realmente, como todo mundo começa, porque realmente esse tipo de coisa não é aquilo que é muito difundido. As pessoas começam olhando a parte técnica, querendo realmente traçar gráfico, fazer operação e coisas desse tipo. Mas o mercado financeiro, ele é basicamente dominado pela psicologia comportamental, independente de trabalhar com números, independente de trabalhar com valores, por trás de cada operação tem um ser humano, e um ser humano que é suscetível a sentimentos. E os sentimentos que dominam o mercado financeiro ou é o sentimento de medo ou é o sentimento de ganância. E isso que faz movimentar o mercado. E a gente conseguindo compreender esses sentimentos, a gente tem uma vantagem muito grande no mercado financeiro. É uma luta injusta, porque eu estou competindo com pessoas que estão operando na beira da piscina, falando que consegue ficar rico em um mês, falando que faz 5 dígitos em um dia. E eu estou simplesmente pedindo para a pessoa buscar o autoconhecimento. E realmente o autoconhecimento é uma coisa que machuca muito. Hoje eu postei no meu history uma pessoa que me deu um feedback. Cara, isso para mim é melhor do que qualquer lucro no mundo. Ele falando que começou a se questionar quem é ele, o que é importante para ele, qual o objetivo dele, qual o propósito dele. Cara, ele já deu um passo além da manada que está no mercado financeiro. Porque também, né, senão a pessoa se torna escrava do dinheiro, né? E na verdade, a grande moral da história é você fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Sim. E você utilizá-lo, né? Você, por exemplo, você tem uma meta e atingiu aquela meta e utilizar. Não ficar sendo refém do dinheiro, né? Porque ele é apenas um simbolismo das suas necessidades, do seu prazer, né? E etc, né? Sim, sim. Esse já é o primeiro dos nossos pressupostos, né? Que é Exato. O dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. O Warren Buffett tem uma frase que fala que se você não descobrir um modo de fazer o dinheiro trabalhar enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. Então você tem que ter realmente essa noção. Mas você só vai conseguir essa noção se você tiver o objetivo concreto do que você quer com o mercado financeiro. No meu canal eu tenho um vídeo que eu debruço sobre isso. Qual o seu objetivo no mercado financeiro? Não tem erro nenhum se a pessoa quiser ir para o mercado financeiro sentir adrenalina como se estivesse numa Las Vegas. Não tem problema nenhum. Ele vai chegar lá e vai usar o mercado financeiro como um sino. Pode usar também. Só que a pessoa não pode querer uma coisa e fazer outra. Ela não pode simplesmente ir para o mercado financeiro como se fosse um trabalho e chegar lá agindo como se fosse um cassino. Ela tem que saber. E ela só consegue identificar isso através do autoconhecimento, através realmente dessa busca pela compreensão do que é importante para ela. E realmente pouquíssimas pessoas estão indo para o mercado financeiro com esse pensamento. Elas simplesmente acham que vai chegar lá e vai acontecer aquela mágica de ficar milionário em pouco tempo e quando vê ela se torna escrava do dinheiro. A não ser que ela seja uma pessoa já muito bem preparada psicologicamente falando, né? Então, eu vejo isso com as mesmas probabilidades de uma pessoa ganhar na loteria. É muito difícil. É muito difícil, não? Milhares e milhares e milhares de estratégias. Você encontrar uma estratégia, um ativo que tem afinidade com você nesse mundo, nesse universo do mercado financeiro, as probabilidades são as mesmas de você ganhar numa Mega Sena da virada. É muito difícil. O problema é que acontece, lógico que acontece. Eu nunca vou falar que nada acontece nesse mercado. A gente está num mundo de 7 bilhões de pessoas. Então alguma coisa sim vai acontecer. O que não pode acontecer é você vender essa anomalia, esse ponto fora da curva, como se fosse uma realidade, como se fosse algo possível. E é isso que está acontecendo. A pessoa simplesmente tem um dia de sorte ou um mês de sorte e começa a vender aquilo como se aquilo fosse possível. Só que não é. É muito mais complicado, é muito mais complexo do que as pessoas estão difundindo, principalmente em anúncios
de YouTube, de Facebook, coisas desse tipo que realmente não tem regulamentação. É bem complicado. Há pouco tempo atrás, semana passada, se eu não me engano, saiu uma reportagem na revista Você S.A. comparando o day trade com a cocaína, com o vício da cocaína. E realmente, se você for olhar nessa parte de vício, é bem parecido. Existem pessoas, sim, que se viciam no day trade. No final da reportagem, ele dá o exemplo de uma pessoa e que conseguiu se livrar do vício. Se eu não me engano, acho que ele ficou devendo R$180 mil, não tenho certeza. Mas tem a reportagem aqui no Instagram, tem a reportagem no meu canal do YouTube. E ele conseguiu se livrar desse vício através de terapia. Através de uma amiga dele, que era psicóloga, ele conseguiu se livrar desse vício. Então, realmente, é muito complicado. A Esther está perguntando, Valentim, para quem é leigo no assunto, qual é o melhor investimento? Quanto posso começar a investir? Eu acho que antes de você pensar em começar a investir, você tem que começar a eliminar suas crenças limitantes, não é isso, Valentim? A Esther, eu conheço a Esther. Eu estou trabalhando com ela num projeto parecido com... Projeto parecido. Na verdade, ela está puxando minha orelha, que eu estou atrasado com ela, né, Esther? Mas... a gente está num projeto também, bem interessante também, bem parecido com a nossa reunião de hoje. Eu vou agilizar isso, tá? E para quem é leigo no assunto, eu aconselho, primeiro, pode parecer até estranho, mas antes de você estudar, você tem que estudar. Não importa. A gente tem muito material gratuito e bom, ela rindo aí. A gente tem muito material gratuito e bom na internet que a gente consegue adquirir conhecimento, de maneira gratuita. E depois disso, a gente vai aprofundar o assunto. E nesse aprofundar do assunto que você vai se especializar. Aí você procura um curso, procura um mentor e vai se especializar naquilo. Só que eu bato muito na tecla da afinidade. Tem que ter afinidade. Se você for uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais para frente, uma pessoa ligada no 220, e for assistir a aula de alguém que parece que está apresentando o Jornal da Noite, você simplesmente vai dormir. Seu cérebro vai bloquear aquilo ali. Com 5 minutos você vai estar se perguntando por que o teto é em cima, por que o chão é embaixo, e não vai absorver nada. Da mesma forma, se você for uma pessoa mais recatada, uma pessoa mais tranquila, e o professor foi aquela pessoa que chega na porta dando voadora, dando tapa na mesa, gritando, falando palavrão e tudo mais, você simplesmente vai bloquear tudo que vier daquela pessoa. Então você tem que ter afinidade com a estratégia e afinidade com o professor. E como é que significa afinidade com a estratégia? Por exemplo, existem estratégias, uma das estratégias que eu opero é a abertura de Londres, que geralmente é 4 horas da manhã. Tem pessoas que não conseguem acordar 4 horas da manhã. Simplesmente o sistema fisiológico, o relógio biológico dela, simplesmente não deixa ela acordar 4 horas da manhã. Se ela insistir nesse tipo de operação, vai passar um dia, vai passar 2 dias, vai passar 3 dias. No 4º dia ela simplesmente vai perder tudo naquilo que as pessoas chamam de dia de fúria. E ela simplesmente vai falar assim, deu um dia de fúria, mas ela não vai saber nem o porquê. Mas quando vai ver, é porque ela não respeitou o relógio biológico dela. Então tem que ter afinidade. Encontre uma estratégia que tenha afinidade com você, não force. Lógico, você não vai conseguir ajustar tudo à sua realidade, mas algumas coisas você vai conseguir. Encontre essa estratégia e se especialize nessa estratégia. Em relação a quanto posso começar, eu uso muito a regra dos 100. Então é a sua idade menos 100 e você vai lá e usa esse valor na renda variável. E o restante você joga numa renda fixa, num fundo de investimento imobiliário, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais moderada. E o restante você pode ir numa coisa mais arrojada, num investimento mais agressivo e por aí. Aí fica mais ou menos nisso. Beleza? Vamos lá? Beleza. Aqui, vai falando tempo aí que hoje eu estou totalmente sem hora, tá? Sem relógio, sem nada aqui. É porque cada relógio aqui é de um jeito, mas tá tranquilo aqui, eu vejo aqui no Instagram aqui. Vamos lá.
Então vamos lá. Você nunca irá, próximo, hein? Próximo pressuposto. Você nunca irá se enriquecer vendendo sua hora de serviço. Gente, eu posso falar isso com propriedade. Com propriedade. Eu tenho 14 anos, eu saí recentemente da CLT. 14 anos de profissão. Juntei algum dinheiro, juntei. Mas longe de alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. Mas muito longe, longe. Então, eu tive que abandonar definitivamente as minhas crenças limitantes, que talvez eu ia até conseguir, mas depois de que, no fim da minha vida, isso é se eu aposentar, né, já teve reforma e etc. Então é uma coisa complicada. Se aposentar. Então, primeira coisa, eliminei as crenças limitantes que me impediam de crescer. Obviamente, é uma fase de transição, né? Eu vou passar um período sem o meu capilé, como diz o outro, né? Porém, a médio e longo prazo vai ser muito mais compensativo para mim, não só para a minha questão financeira, mas como minha saúde mental, que obviamente que mente sã é corpo são, né? Então, obviamente, também vai ter uma saúde corporal, com certeza muita coisa vai melhorar na minha vida. Então, esse pressuposto, eu acho que é o que mais identifica comigo, principalmente no exato momento que eu estou vivendo, né? Sim, sim. A explicação para esse pressuposto é uma coisa muito simples, mas é bem difícil da gente identificar, porque está na nossa raiz. Infelizmente, está na nossa cultura. Tá. Mas a gente se vende muito barato. O ponto é esse. A gente se vende muito barato. Lógico, eu não vou falar aqui para você fazer isso, mas se faça a pergunta: o seu chefe, a pessoa que paga o seu salário, faria o que você faz pelo salário que você recebe? Não, com certeza. Dificilmente ele faria. Dificilmente. Porque realmente as pessoas se vendem muito barato. E tem uma explicação de se eu não me engano, acho que é psicólogo, né? Maslow, que ele desenvolveu a pirâmide das necessidades fisiológicas. E na base dessa pirâmide tem essa questão. Quando a pessoa está desempregada, quando a pessoa está num risco eminente de passar fome e passar necessidades, ela aceita qualquer coisa. Então você simplesmente vai aceitar vender a sua hora de serviço por qualquer preço. É muito complicado isso. E isso aí vai desde a época da colonização. É uma coisa que está enraizada na nossa cultura. Uma dica. É muito difícil tirar. Uma dica que a gente pode dar para quem talvez esteja com medo, né, de dar um basta de uma vez, como eu fiz. Né? Eu sou meio doidão. Então, assim, ninguém precisa copiar eu, não. Mas eu também criei uma certa gordurinha para eu poder fazer isso daí, né? Mas para quem estiver começando agora, né, estiver vendo essa live e quiser uma dica, vai escalabilizando, né? Por exemplo, você trabalha, vamos dizer, 8, tem pessoas que trabalham até mais, 9, 10, 11 horas por dia, 12 horas por conta do trabalho, tira ali uma horinha para você começar a estudar uma coisa nova, né? Uma coisa que vai te promover num futuro, né, uma situação de maior conforto, né? Tanto do ponto de vista laboral, quanto do ponto de vista também da saúde, né? Então, assim, você pode vai escalabilizando, né? De repente, você, né, dá aquele baque, poxa, agora já chega para mim, né? Já chega, agora já tenho o conhecimento necessário. Foi o que aconteceu comigo. O Renan e o Léo Jânio, obrigado por estar participando da live. Bom, vamos lá. O que aconteceu comigo? Eu, há 2 anos atrás, comecei a estudar hipnose, né? Obviamente, eu não tinha a ideia que eu tenho hoje de empreender, né? De ser autossustentável, vamos dizer assim. Mas eu tinha a ideia de ser alguém... Boa noite, Renan. De ser alguém que possa realmente ter uma vida saudável, né? Então eu fui estudando hipnose e tal, do ponto de vista de sair da atuação que eu estava atuando, que me consumia muito, né?
para mim ser um hipnólogo, né? Definitivamente. E, então, de 2 anos para cá, eu fui estudando. Quando, de repente, um dos meus professores de hipnose lança um curso chamado Mente Próspera. Na verdade, desculpa, Mente Próspera é a nossa live. Afortunadamente, o curso, né? E aí eu fui, me inscrevi, fiz o curso, cara, e foi transformacional. Na verdade, eu descobri o grande segredo, né, dos grandes empreendedores, né? Das pessoas que são realmente evoluídas do ponto de vista financeiro, né? E falei, poxa, qual a diferença minha para essas pessoas? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque o que elas têm a mais que eu é apenas informações. Então eu vou atrás das informações, né? E aí eu comecei a buscar, até quando minha mente se desprendeu totalmente daquelas crenças limitantes que me faziam acreditar que a CLT era a melhor saída, né? Isso foi de hierarquia familiar, etc., né? Para uma questão nova, né? Para um mundo novo, que, poxa, por que eu não posso empreender? Por que eu não posso conseguir uma vida melhor, né? E aí, eu fazendo esse curso, soltou isso tudo, né? E aí, só foi, assim, eu não tinha coragem de chegar e falar com o meu diretor, por exemplo, olha, não dá mais para mim, né? Mas quando eu fui chegar e falar com ele, foi natural, porque já tinha a profissão para mim ter, que era de hipnoterapeuta, né? Já tinha acabado de cursar os cursos que eu precisava para mim ter, né, a certificação, e eu já tinha o conhecimento necessário, né? E além disso, né, já tinha a gordurinha que eu tô falando, né? E aí, ou seja, mas eu fui escalabilizando também, né? Mesmo inconscientemente falando, mas eu estava escalabilizando, né? E depois só se tornou uma realidade. Hoje eu só trabalho com hipnoterapia, hoje, e estou aqui com o Valentim, né? Como ele, o mentor para mim da parte financeira, né? Então, assim, as coisas estão caminhando, né? Eu estou vendo, estou conseguindo enxergar lá na frente um resultado bacana, aquilo que eu esperava antes de conversar com a diretoria, por exemplo, né? Sim, sim. Assim, eu quero deixar claro aqui, até para as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir essa live, pessoal, a gente não é contra, a gente não está aqui falando para você chegar segunda-feira lá no seu serviço, na porta do seu chefe, bater na mesa e falar que não quer mais. A gente não é contra o trabalho, a gente não é contra. Só que exato. Existem questões que estão tão enraizadas na nossa cultura que a gente percebe que parece que se livrar disso vai morrer. E uma dessas é a questão da CLT. Está enraizado na nossa cultura, na nossa psique, até mesmo na coletiva, que a CLT é algo seguro. Sendo que hoje em dia, nem concurso é uma falácia isso. É seguro. Eu nada. Presenciei, isso aí, se não me engano, passou até em jornal, na época que a PM deixou de pagar o salário, famílias tendo que ir para o batalhão, se alimentar no batalhão porque não tinham comida. Por quê? Porque simplesmente a pessoa achava que estava no concurso público, ela ia ter aquele salário garantido pelo resto da vida e não fazia uma reserva reserva de oportunidade, reserva de capital, né? Se eu falar reserva de emergência, a Esther briga comigo. Reserva de oportunidade, reserva de capital, não juntava um salário. Se ganhava 5 mil, gastava 5 mil. Se ganhava 10 mil, gastava 10 mil. E aí, em um mês que faltou, simplesmente eles passaram necessidade. Então, a gente quer abrir a mente de você justamente para isso. Você está na sua CLT, no seu trabalho, isso pode ser usado até como vantagem para você, porque enquanto você vai estudando as outras coisas, pode ser mercado financeiro, pode ser alguma terapia ou qualquer outra atividade fora do seu serviço, você tem a segurança e a tranquilidade de estar com o seu salário. Por mais que não consideremos que é um salário justo, mas é o salário que está sendo praticado hoje no país. Mesma coisa no mercado financeiro. Você pega aí, tira 10% do seu salário, tira alguma coisa. Sim, você consegue tirar alguma coisa do seu salário para investir. Ah, mas eu não consigo. Sim, você consegue. Eu mostro para você, se vocês quiserem aí, igual eu conversei com o Wallace hoje aí, abre aquela carta ali de planejamento financeiro,
a gente consegue, corta a pizza, corta o Netflix, corta alguma coisa aí, pelo menos para dar o pontapé inicial. O mais difícil é dar o pontapé inicial. Depois disso é uma maravilha. Infelizmente, só finalizando, infelizmente, o brasileiro ele é um bom pagador de dívida. Então, se por exemplo, a Esther brigando comigo. Se por exemplo, você tem que comprar, vamos supor, você tem que comprar uma geladeira, você vai lá, passa o cartão de crédito para comprar uma geladeira, você paga as prestações daquela geladeira certinho. Mas se você, por exemplo, olhar para a tua geladeira e falar assim, essa geladeira vai pifar daqui a 6 meses, eu vou economizar durante 6 meses para quando ela estragar eu comprar uma geladeira. E a gente não consegue. É muito difícil alguém que consegue fazer isso. É muito complicado alguém que consegue fazer isso. Mas isso sim é da nossa cultura. Mas a gente tem que mudar isso. E como que a gente muda isso? Começa de dentro. Não tem jeito. Tem uma situação, né, Valentim, que nós não tocamos aqui, desculpa te atrapalhar aí, que é o seguinte, às vezes a pessoa também tá um pouco se lixando. A pessoa quer trabalhar aqui, eu gosto de fazer... Cara, o que importa, acima de tudo, o que a gente deixa bem claro, é a sua felicidade, né? Eu não me sentia feliz sabendo que um cara tá tirando milhões sobre as minhas costas, né? E eu ganhando, ó, o salário, ó, como diz o Chicanize, né? O professor Raimundo, salário, ó. Então, assim, eu não me sentia feliz sabendo que eu estava produzindo muito e ganhando pouco, né? Ou seja... Por que eu não posso, numa outra área também, produzir muito, porém ganhar muito? Né? Então, é essas coisas, é esse tipo de questionamento que fez eu chegar aqui, no momento onde é que eu estou, mas assim como pode ser uma outra pessoa, não faça esse questionamento e para ela tá tudo bem. Né? Isso é irrelevante. O importante de tudo, pessoal, é ser feliz. Obviamente, o que nós estamos mostrando aqui é para quem queira realmente transformar a sua vida de um aspecto mental, que, ou seja, grande parte das pessoas, seja do Brasil, do mundo inteiro, estão hoje indignadas com seus salários, indignadas com o baixo recurso financeiro que tem. Poxa, quem que não quer ter um plano de saúde, quem que não quer ter uma escola particular para o seu filho, né? Sim. Então, as pessoas estão indignadas. E o que nós estamos oferecendo aqui, entre aspas, através, né, de um pouco da nossa experiência, é as pessoas compreenderem que existe um caminho para você chegar nisso. Né? O que importa, talvez você está aí, existe 4 níveis de inteligência, de conhecimento sobre diversos assuntos, seja por qualquer assunto, que é o conhecimento inconsciente, né? Depois o conhecimento consciente, e assim vai subindo, vai escalando, né? Para cima. Então é o seguinte, muitas pessoas estão no primeiro nível. Elas estão inconscientes, elas estão num momento sem saber, né? Estão cegas, são escravas de um patrão e não sabe que existe um outro mundo. Essas pessoas não tem como a gente poder ajudar. Então, nós estamos tratando a pessoa que já está no segundo nível, que está indignada, né? Poxa, que está realmente indignado. E aqui, ó, ouça os nossos exemplos. Ninguém está aqui fazendo live à toa, para passar tempo. Nós estamos aqui fazendo live para poder ajudar, né, Valentim? Com certeza, com certeza. Só para finalizar esse assunto, uma das primeiras lives que eu fiz foi com a Esther. Ela é corretora de imóveis. E a gente abordou muito esse tema em relação de como essa juventude está se comportando hoje, simplesmente pensando no agora. E você tocou nesse assunto, que às vezes a pessoa está no emprego e acha feliz que está no emprego, está satisfeita com o emprego e tudo mais, só que não pensa no futuro. Ela não acha, não existe mais estabilidade. Você conhece a pessoa, não vou citar um nome aqui, depois se quiser a gente até conversa sobre isso, que faltando, se eu não me engano, alguns anos para ela se aposentar, ela foi demitida. E aí? Como é que vai ficar? Entendeu? E como é que arruma um emprego próximo de aposentar em determinada idade? Isso pode acontecer. E é o tipo de pessoa que pensa assim, eu estou aqui, eu vou me aposentar aqui. Cara, não existe mais isso.
Tem que Não pensar existe. que para O mundo mudou. instituições, nós somos apenas números. Eles não estão nem aí se eu Tá nem tenho aí, né? dois filhos, se a pessoa tem problema de saúde, se o outro é velho demais para arrumar um outro emprego, eles não estão nem aí. É número. E substitui Infelizmente, o outro. infelizmente, o aspecto humano ficou no passado. Hoje, a ganância é muito grande, né, desse povo. E aí é o seguinte, eu não vou nem falar ganância, vou levar no aspecto de ambição, né, para não falar que eu estou sendo, né, incoerente, né, e também não tô aqui generalizando, mas tem muita gente que tem uma certa ambição, né? Sim. E essa ambição toma espaço no coração dela, além do espaço do ser humano, né? Então ela tá pouco se lixando, ela quer saber, ó, tá dando resultado? Tá, então vamos continuar. Ah, fez greve, ok. Vamos lá, um trocadinho pra eles lá, pra ficar quietinho. E assim, e vai, ó, jogando alpiste pra passarinho. Vocês me desculpem eu falar, mas ué, é a grande realidade, né? Então, assim, eu acho que o objetivo desse pressuposto é trazer à tona esse pensamento. Tá entendendo? Se você tá achando que vai se aposentar nessa empresa que você está trabalhando, coisa desse tipo, beleza, ok. Mas você tem que se precaver. Você tem que pensar no pior para se preparar para o melhor. Entendeu? Não pode simplesmente achar que tudo vai dar certo na sua vida, que o que está acontecendo hoje. Isso vale para os dois polos. Se hoje está ruim, você não pode achar que vai ser o resto da vida ruim. E se hoje está bom, você não pode achar que o resto da sua vida vai ser bom. A gente, sim, infelizmente, tem que ter esse pensamento para ter um planejamento, que o planejamento nada mais é do que isso. O planejamento bem feito é você se cercar de todas as possibilidades que podem acontecer. E isso são possibilidades ruins e possibilidades boas. Então é isso que a gente está tentando trazer aqui, tá? Não quero que as pessoas saiam compartilhando partes desse vídeo aí, falando que a gente é contra o capitalismo e coisas desse tipo. Não. Beleza? É importante todo mundo voltar lá nas nossas primeiras lives da série, que era bacana, né, Valentim? Sobre crenças limitantes. E vocês vão entender muito bem que a gente... Porque para você compreender melhor o que a gente está falando aqui hoje, precisa compreender que já passou um processo e tem pessoas que estão acompanhando a gente aqui que elas já estão, né? Como pode dizer? Já habituadas, já estão com a crença mais soltinha, né? Então já está mais livre, leve e solta, né, Valentim? Vamos pular próximo? Não vai dar tempo. Então vamos lá. Você... Próximo, hein, ó. Próximo pressuposto, hein, da riqueza. Você nunca irá se enriquecer vendendo a sua hora de serviço. Já falou essa aí, não, né? Essa já foi. Já foi, né? Então a próxima, ok. Toda pessoa próspera, então nós estamos com tempo, hein? Toda pessoa próspera é uma boa comunicadora e, consequentemente, um bom vendedor. Sim. Pessoal, todos vendem. Eu não sou vendedor, não. Olha, se você, certa vez, negociou o seu trabalho com o teu patrão, ou seja, com RH e etc., você vendeu o seu trabalho. E continuou vendendo até hoje. Né? Se você deixa de pedir um aumento, se você não está pedindo um aumento, é porque você acha que está valendo aquele preço. Né? Se você ir lá conversar com ele, pedir um aumento, você está vendendo o seu trabalho a um preço maior, que é inclusive um dos próximos pressupostos. Nós vamos dizer sobre isso aqui, né? Sobre esse negócio, né, de aumentar seus clientes, né? Ou aumentar o valor do seu produto, etc. Né? Isso nós vamos falar já no próximo pressuposto. Então, seguinte, uma dica minha como hipnoterapeuta para todo mundo que queira ser um melhor vendedor, né? Para você melhorar a sua comunicação, você pode usar, por exemplo, técnicas da PNL. Né? Eu costumo muito utilizar, por exemplo, quando eu vou negociar as minhas terapias, mostrar no emocional da pessoa. E olha, isso não significa que eu estou furando o olho de ninguém. Não é isso. Jamais foi isso. É simples. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um cliente que é fumante. A pessoa deseja parar de fumar. Certo? E aí é o seguinte, eu pergunto, quantos maços de cigarro que você fuma?
Olha, você vê, não é emocional que eu vou trabalhando, é comunicação, né? Aí a pessoa fala, eu fumo um maço, beleza, um maço, vamos supor que é R$ 10, nessa faixa aí, né, de preço. R$ 10. Então você pega um maço de cigarro por dia, então, ou seja, vezes 30 é 300 conto. É 300 conto. Agora você multiplica isso num ano, é R$ 3.600. Aí eu falo com ele, poxa, minha terapia é bem mais barata do que isso, sem contar que você vai ter o retorno da sua saúde de volta, que não tem preço isso. Com certeza. Então, olha só, eu não precisei mentir e vendi o preço que eu acho que é justo a minha terapia. Entende? Então, isso é uma forma de você melhorar a sua comunicação. Né? É você conhecendo esse tipo de técnica que apenas não é um mais um é igual a dois, não é isso. É você ter uma compreensão de onde você vai trabalhar o emocional da pessoa, né? Do ponto de vista que você consiga vender melhor o seu produto, né? Isso sem contar o marketing que você pode fazer e etc. Mas estou falando no negócio boca a boca, por exemplo. É um exemplo, né? Bom, e é isso. Tem alguma coisa a dizer aí, Valentim? Então, só para deixar claro, essa questão de comunicadora, tem uma diferença entre a pessoa ser comunicativa e a pessoa ser extrovertida. Você não precisa necessariamente ser aquela pessoa extravagante, extrovertida, praticamente aquele apresentador de programa de auditório e tudo mais. Não é isso. É simplesmente você se comunicar. Tem um exemplo, por exemplo, do... gente, me fugiu o nome aqui. O Lucas Naves, por exemplo. Bill Gates é uma das pessoas mais introvertidas do mundo, mas ele se comunica de uma maneira totalmente clara, totalmente transparente, que passa uma segurança para as outras pessoas, e isso torna ele uma pessoa próspera. Então, às vezes, você está do lado de uma pessoa ou numa comunidade, e aquela comunidade precisa de determinado serviço e não sabe que você faz esse serviço. Tá entendendo? A gente já conversou sobre isso, né? Aquele exercício que o teu professor falou, de você ligar para 5 pessoas todo dia. É basicamente isso. É você mostrar para as pessoas o que você é capaz de fazer. É capaz de fazer. Não necessariamente você vai transformar a sua vida num Você já assistiu aquele... Tem um filme que eu vou sugerir para vocês aí, que é muito bom mesmo, que é o Em Busca da Felicidade. Já viu esse filme? Em Busca da Felicidade. Já. Então, aí você percebe lá, né, que o personagem principal, que eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome do personagem, mas é o Will Smith, que é o Gardner. Isso. Will Gardner, né, que chama, né? Isso. Pois é. Ele é um excelente comunicador. No filme, pelo menos, mostra isso. Tanto é que ele vai se aproximando de pessoas que vão ajudar ele a crescer, isso fora do estágio, né? E o quê? Ele não é um cara engraçado, mas é um cara bom comunicador, é um cara educado, né? Tal. É apenas isso. Ele é um cara super sério, ele é um cara super sério. Super sério. Ele é um cara até super assistiu várias vezes. Esse filme é muito bom. Ele está na lista dos filmes que eu assisto pelo menos uma vez no ano. São filmes realmente que, principalmente baseados em fatos reais, eu adoro. E é o exemplo. Esse filme realmente é um exemplo. Ele é uma pessoa totalmente introvertida, mas que consegue se comunicar de uma maneira muito tranquila. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu não sou aquela pessoa de contar piada, eu não sou aquela pessoa de fazer as outras pessoas rirem. Mas se deixar aqui, eu falo até amanhã em relação a esses temas que a gente está conversando. Isso é ser comunicativo. Isso é conversar. Isso é mostrar para as pessoas o que você tem para oferecer. Porque senão elas não vão descobrir sozinha. Não tem como. Elas não vão vai. Você tem que se mostrar, né? Tem que se mostrar. E eu falo mais uma vez o exemplo. Às vezes você está num círculo de amizade de pessoas que precisam de determinado serviço e você faz aquele serviço, oferece aquele serviço, mas eles buscam em outro local
simplesmente porque não sabe o que você faz. Lógico, tem outros pontos também em relação a isso, mas às vezes você não se mostra. É o caso daquele camarada que você falou que estava vendendo curso lá, né, que faz um desserviço, né? O cara vende curso a reveria porque a comunicação do cara é boa, mas chega na hora de ensinar o que é real no curso, né? O cara, pô, é limitadíssimo. Esse aí é justamente o exemplo oposto. Esse aí é o que fala demais, é o que fala muito e é o que fala até o que não faz. Não sei se alguém conhece aqui, né? Não vou citar nomes, mas ele está conhecido aqui no nosso meio como trader croissant. Então, quem é do meio do mercado financeiro sabe de quem eu estou falando. E é aquele tipo de pessoa que usa um superpoder para o mal. Ele usa a comunicação, o poder que ele tem da comunicação é como se fosse o Lex Luthor. Ele tem aquela genialidade, só que é a genialidade usada para o mal. Ele tem um poder de comunicação tremendo, fora o poder de comunicação tremendo, ele tem o poder do dinheiro, então ele compra, gasta milhões e milhões em anúncio com marketing, e aquilo ali vira uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E isso faz com que as pessoas acreditem nele. Sendo que quando chega realmente no momento derradeiro, onde ele tem que mostrar conhecimento, ele simplesmente fica horas e horas rabiscando num papel coisas que você encontra de graça e com muito mais qualidade na internet. Então, realmente, esse aí é o lado oposto, é o outro lado. Mas você sabe o que acontece? As pessoas tendem a se empenhar mais quando paga, e quando paga um bom valor. Sim. Isso é no subconsciente da pessoa, né? É impressionante. Sim. Eu posso oferecer aqui para todo mundo aqui um curso de hipnose, de graça, para todo mundo. Vai lotar. Sim. Eu garanto para você, vai ser um ou outro, Valentim. Não, ou outro que vai se empenhar. Eu te falo o meu exemplo que está acontecendo. Eu tenho um conteúdo que eu desenvolvi. A Esther também é parceira minha, trabalha comigo. Ela está desenvolvendo um conteúdo também na área dela também. Esse conteúdo eu disponibilizei gratuitamente para algumas pessoas. E mesmo assim para fazer prova social, para fazer o teste mesmo, de ver como é que está a aceitação e coisas desse tipo, para depois começar a fazer a oferta, né? E distribuir para as pessoas, cara, sinceramente, se eu não me engano, acho que chegou a oferecer umas 30, 40 pessoas, mais ou menos, o material. Dessas 30, 40 pessoas, eu acho que uma está seguindo o cronograma do modo que tem que ser seguido. Assistindo uma aula por dia, uma lá, tudo certinho e tudo mais. O restante, é aquilo que você falou, realmente quando é de graça... Isso sabe como é que chama isso daí? Procrastinação. Elas acabam valorizando outras coisas além daquilo. Então, assim, isso aí é uma coisa que tem várias míticas no mercado financeiro em relação a isso. Se vende curso é porque não ganha dinheiro no mercado e coisas desse tipo. Mas, cara, se você realmente quer transmitir um conhecimento de qualidade e fazer com que a pessoa absorva esse conhecimento, você tem que cobrar. Não tem jeito. Você tem que cobrar. Mas eu não sou assim. Se vier de... meus parabéns. Meus parabéns. Mas você é raridade. Porque a grande maioria só vai valorizar se estiver pagando. Senão, isso aí, olha só, é uma coisa inusitada, porque está no inconsciente coletivo, vamos dizer assim. É uma coisa de louco, cara. Parece que é um vírus que está instalado na humanidade, cara. É uma coisa de louco, é um ou outro mesmo. Você pode pegar no dedo, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei, para finalizar, quando eu comecei no mercado financeiro, isso aí é uma coisa que eu guardo o script até hoje, né? O pessoal fala, eu não guardo cor não, mas eu guardo o nome. Eu estava empolgado ainda com essa parte de parte técnica, de análise técnica e coisas desse tipo. Eu criei um grupo aqui na cidade
de Conselheiro Lafayette, onde eu moro, para ensinar as pessoas de graça a operar o mercado financeiro, ensinar a parte técnica a operar o mercado financeiro. Sendo que, pela minha empolgação, não foi mentira, mas pela minha empolgação, o meu anúncio falava que a pessoa iria trabalhar em casa e iria ganhar em dólares. Cara, eu fui acusado até de extorsão. Eu tenho os prints, eu guardo os prints até hoje. Isso aí foi em 2016 para 2017. Eu guardo o print até hoje. Eu fui acusado de extorsão, falando que eu ia extorquir as pessoas, que era para eu sair do grupo porque lá não era local de dar golpes e coisas desse tipo, entendeu? Então realmente tem essa desconfiança, é muito complicado e acaba atrapalhando. Realmente, infelizmente, realidade, né? Não tem muito. Aquela crença limitante, né? As pessoas acham que dinheiro tem que ser suado, tem que ser sofrido, né? E na verdade, muito pelo contrário, né? Tem um livro que se chama, inclusive, Trabalhe 4 horas por semana. Por semana, com certeza. Por semana, não tô falando por dia não, é por semana. Que não dá nem 1 hora por dia. Com certeza. A Esther falou ali, ó. Eu acho que é falta de disciplina. A gente deixa para amanhã. Então, Esther, mas essa falta de disciplina é muito pelo fato da pessoa não estar pagando. Quando uma das primeiras lives que eu fiz no meu canal do YouTube, a live durou 1h30. 1h30. E no dia seguinte, eu recebi 2 críticas falando que a live foi muito longa. A pessoa estava criticando por eu ter transmitido conhecimento por 1h30. Agora, se ela está pagando por aquele conteúdo, 1h30 se torna pouco. É pura teoria da relatividade. Se ela está pagando, se eu cobro 3 mil reais por aquela 1h30, ela vai olhar para mim e falar assim, eu paguei 3 mil reais por causa de 90 minutos? Não, eu quero mais, vamos ficar aqui até amanhã. Entendeu? Então, tem muito disso. Então, a pessoa realmente tem que pegar onde dói. Não tem jeito. E aonde mais dói no ser humano é no bolso. Não tem jeito, é no bolso, é no bolso. Se não fizer isso, não vai se dedicar. Não vai se dedicar. Não vai. Raramente é um ou outro. Vamos que o tempo está curto. Vamos lá. Pode ir? Vamos lá. Ou aumente os seus clientes, ou aumente os preços, né? Como amplificar os seus clientes, né? Então, assim, você pode usar, por exemplo, fazer uma filial, né? Uma nova loja, lançar novos produtos, fazer promoções específicas, lançando novos produtos, né? E etc, aumentando o preço, né? Mas a grande chave é essa, você tem que sempre, crescer, sempre. É aquela ditada da Dilma, que não é uma mentira. Quando você atingir uma meta, nós dobramos a meta, entendeu? Assim vai, Eu acho que isso foi uma das coisas mais inteligentes que ela falou, realmente. Lógico que não pode ser sem planejamento, mas eu acho que o nome que a gente tem que dar é degrau financeiro. A gente tem que calcular o nosso degrau financeiro, a gente tem que saber aonde nós estamos hoje e aonde a gente vai querer estar amanhã. Amanhã que eu diga daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. A gente tem que saber. Só que não é simplesmente você pular daqui para cá. É degrau financeiro. E é pulando um degrau de cada vez. E como que você vai fazer isso? Aí já entra esse pressuposto. Ou você aumenta os seus clientes, ou você aumenta o seu preço. Não tem jeito. E essa questão de aumentar o preço, eu aprendi no marketing digital. Que quanto mais pessoas procurando o seu produto você tiver, você aumenta o preço. Você aumenta. É a mesma coisa, por exemplo, uma sessão sua de hipnose. Você está cobrando X. Aí você está com a agenda lotada. Aí o que você faz para as pessoas darem uma parada na sua procura? Agora é 2x. Aí as pessoas continuam te procurando. O que você faz?
Uma coisa que é gozada nesse assunto, pelo contrário, ela deu um efeito negativo, né? Mas aí a pessoa é capaz de juntar dinheiro a mais para você. Mas aí entra no outro pressuposto. A gente tem realmente essa mentalidade de que se o negócio é de graça, se o negócio é barato, é porque não presta. Eu estava conversando isso hoje com o meu cunhado e ele estava me mostrando um curso de uma plataforma de trader quântico, né? Que é uma modalidade que está chegando aqui no Brasil. E, cara, o curso era R$ 23 o curso. E caiu o negócio aí. Ah, tá. O curso era R$ 23, o curso. Pô, cara, eu olhei pra ele e falei assim, mas o curso é só isso mesmo? Aí ele falou assim, nessa plataforma os cursos são baratos, mas você vê que já está enraizado. A gente pega assim, por exemplo, o negócio já chega, já vem com uma temática que é novidade. Aí quando pega um valor tá barato, a gente já para e pensa, pô, tá barato por quê? Já desconfia na hora. Então, às vezes, esse aumentar o preço acaba tendo um efeito contrário, porque você vai atrair mais pessoas para o seu produto, porque elas têm muito essa questão. Você pega o exemplo, pô, cara, 14 mil reais um iPhone, meu Deus do céu, para que alguém vai pagar 14 mil reais no celular? É loucura, cara. É simplesmente status. Não, e agora, você viu? Não vem nem com carregador e nem com fone de ouvido, velho. Aí você vai pagar mais 400 reais no carregador, mais 400 reais no fone de ouvido. Que loucura, cara. Olha, isso não existe. Você vê, só por causa da marca, o sujeito paga esse valor. Se você for naquele comparativo, tudo celular, você vai ver que os celulares compatíveis com ele chega a ser mais da metade do preço mais barato. Muito mais, muito mais. Tem até só por causa que é Apple, né? Tem até um meme rolando no... Nada contra a Apple, viu, pessoal? Mas... que o pessoal fala, cara, 14 mil eu compro um Fiat Uno e vou conversar pessoalmente com a pessoa. Eu vi isso, cara. Eu vi isso. Eu até compartilhei isso. E para você ver como que o ser humano ele é muito influenciado pela questão financeira e pela questão do status, o ego. Então, tem essa questão. Materialismo, né? Materialismo. Sim, sim. E aí, às vezes, a pessoa fala que, não, mas eu vou aumentar o preço e vou perder cliente. Não, às vezes é justamente o contrário. Você aumenta o preço e aí as pessoas começam a te procurar. Entendeu? Depois vocês vão ver como é que esse celular vai vender. Pô, não, vai vender demais. Vai vender demais. O lucro da Apple vai ser exorbitante, sem contar que vai vender carregador de bateria, a lá vão ter também, né? Tudo por fora, fone de ouvido. E você pega, por exemplo, aí, a vida útil de um telefone. Você não usa só um fone de ouvido na vida útil do telefone. Esse meu telefone que eu estou fazendo live aqui, eu já devo ter ele uns 2 ou 3 anos mais ou menos. Telefone eu só mudo se der PT ou se for roubado. Então, assim, nesses 3 anos, cara, eu devo ter usado aí pelo menos uns 5 carregadores, usado e perdido, pelo menos uns 5 carregadores, e fone de ouvido, meu amigo, já perdi as contas. Então você percebe que em toda a vida útil desse aparelho, se você pagou 14 mil reais, no final da vida útil você vai ter pago 20. Você vai ter pago 20 mil reais no celular. Cara, isso aí isso não existe. Eu não consigo me conformar. Eu acho que nem se chegar um dia e eu estiver pagando, ganhando aí, faturando 100 mil reais por mês aí, alguma coisa desse tipo, eu acho que eu não pago. Eu não tenho esse fetiche. Entendeu? Eu não tenho esse fetiche de pagar 14 mil reais no celular. Eu não tenho, não faz parte de mim. E realmente eu acho isso muito complicado. Mas, infelizmente, é assim que o mundo se move. Por causa do status, por causa daquele pertencimento, aquele grupo de elite, né? Aquele grupo seleto, a pessoa, se bobear, deixa de comer, deixa de fazer uma faculdade, deixa de estudar, fazer um curso. Para comprar um iPhone. Ter um iPhone. É bem complicado isso, né? Já estamos na última. Pode perceber. Faltando quanto tempo aí? Tem 5 minutos. Opa! Então. Só para me concluir, você pode perceber que quem é rico não esnoba.
Não. Não esnobe. Quem esnobe é pobre. Então vamos tocar o barco aqui. Vamos lá. Sua profissão é o último em pressuposto, hein, pessoal? Sua profissão pode até pagar suas compras. Mas é sua capacidade de empreendedorismo que vai te enriquecer. Eu vou dar um exemplo um pouquinho rápido, porque ela pega muito com o pressuposto em relação a pagar a sua hora. Então, nesse ponto aí, você já consegue utilizar a sua profissão como sua vantagem de que você tem o dinheiro da sua profissão para pagar suas contas. E aí você utiliza o seu tempo livre para empreender e aí sim ganhar dinheiro. Eu já trabalhei com pessoas que estavam no trabalho comigo simplesmente pelos benefícios que a empresa fornecia. Mas em questão de salário, ela ganhava muito mais fora da empresa do que dentro da empresa. Mas a empresa tinha um plano de saúde, tinha um plano odontológico, esses benefícios que se ela realmente fosse arcar com isso fora, arcando de forma particular, aí sim ela teria prejuízo. Então ela estava na empresa justamente somente pelos benefícios. Mas em relação a salário, ela ganhava fora muito mais do que o salário da empresa. Eu acho que eu sei quem que é. Você sabe quem que é. Isso aí. Então, você pode utilizar sim a sua empresa, o seu trabalho, simplesmente para ser o básico, o nível ali inicial. E com aquele nível inicial, fora da empresa, você vai galgando outros patamares. É basicamente isso. Aí, uma coisa que é importante, que a gente já disse em outra live, as pessoas precisam compreender naquilo que ela é boa, né? Porque vai ser aquilo que você vai levar pelo resto da vida. E não só o que é bom, mas principalmente aquilo que ela ama fazer. O seu trabalho não pode ser um trabalho, ele tem que ser suas férias. Sim. Suas eternas férias, para que você trabalhe sempre feliz. E tire essa crença limitante, achar que o trabalho tem que ser suado, o trabalho é sofrido. Não! Nunca foi. Vai lá ver esses artistas da Globo pra você ver. Você acha que soa? Não, pessoal. Camarada, não. Vive aquele ali, é o prazer dele. Fazer teatro é o prazer dele. Né? Sim, então, sim. A gente pode encontrar outros meios. Por exemplo, uma coisa simples, cara, que pode até enriquecer a pessoa. A pessoa, ela gosta de pescar, por exemplo. Olha, você vê, olha, eu nem gosto de pescar, olha a ideia que veio na minha cabeça, hein? Até pesco, mas assim, né? Só para acompanhar mesmo os outros. Mas vamos lá. Obrigado, Renan. Agradecendo. Valeu. Olha só pra tu ver. A pessoa gosta de pescar. Ela pode criar lá aqueles tanques de peixe e vai criar peixe, cara. Sim, sim. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que se trabalhar numa empresa. Sim, sim. Muito mais. E você vai estar fazendo aquilo que tu gosta, que é mexer com peixe. Pescar. As opções são infinitas. Pô, a pessoa gosta de pescar. Ela pode simplesmente criar um canal no YouTube falando sobre pesca, um blog, criar um curso sobre pesca, entendeu? Daí a pouco você tem patrocínio. Não vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo, a live vai acabar. Mas falta 1 minuto e 15. Então, rapidinho. Eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa, ela cultivava uma barba por 10 anos. E aí ela fez um manual de como cuidar da barba. E vendeu por R$26 esse manual. Ela vendeu 2.000 unidades. Isso dá mais de R$50.000. Entendeu? Uma coisa hobby dela e virou um profissão. Virou uma profissão. Tá entendendo? Então pode-se fazer isso de várias maneiras. Pessoal, muito obrigado aí pelo comparecimento, tá? A gente vai estar retomando aí as lives. Eu achei que esse formato aí de 5 ficou bem melhor. Agradeço muito a oportunidade. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só mandar um direct que a gente está aí para ajudar, beleza? 20 segundos. Tamo junto. Pode finalizar lá. Valeu, parceiro. Pessoal, muito obrigado por tudo. Nos encontramos na próxima quinta-feira com mais Noite Próxima para todo mundo. Show de bola. Vai cair, ó.